Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina. Estou aqui no dia de hoje para compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E essa palavra, o tema dessa palavra é quem dirige a sua vida. E eu pesquisei no dicionário, o significado da palavra dirigir, e o que eu encontrei é exercer a direção de conduzir, administrar, governar, gerir. Ou seja, hoje o Senhor nos pergunta quem administra a sua vida, quem gere a sua vida, quem está guiando a sua vida. E eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero importantes, para a gente poder ter essa reflexão, para a gente ver realmente quem é que tem dirigido a nossa vida, quem tem guiado a nossa vida, e dependendo do que gere a nossa vida, do que administra a nossa vida, a gente já pode prever um futuro. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para a gente refletir mesmo sobre essa palavra. E o primeiro ponto, que eu gostaria de trazer aqui para nós é que muitas pessoas elas são dirigidas pelas suas emoções. E as nossas emoções elas têm um ponto bastante importante para nós, porque as nossas emoções elas demonstram o que tem dentro da gente, o que precisa ser melhorado, o que está acontecendo dentro de nós. Mas a gente não pode permitir que as nossas emoções nos dirijam. Por quê? Porque não é uma fonte segura. Por exemplo, tem dias que a gente acorda muito feliz, então a gente vai acordar bem, a gente vai trabalhar bem animado, a gente faz as coisas com bastante animação. Porém, tem dias que a gente acorda um pouquinho meio para baixo, um pouquinho triste. E nos dias que a gente acorda triste, a gente não pode falar assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou estudar, hoje eu não vou ter as minhas responsabilidades, hoje eu vou ficar só na cama porque hoje eu estou triste. Ou seja, as nossas emoções, elas não são tão confiáveis para poder dirigir a nossa vida, porque as nossas emoções, elas são muito instáveis. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente não está, às vezes a gente está um pouquinho triste, às vezes a gente fica um pouquinho com raiva. Então, as nossas emoções não são um bom guia para a nossa vida. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui, sobre quem dirige a nossa vida, é que muitas pessoas são dirigidas pelas opiniões alheias. Tem pessoas que dão muita importância a que os outros dizem sobre a nossa vida e infelizmente a pessoa acaba ficando presa ali àquela palavra. Porque a pessoa, por exemplo, fala assim, eu acho que você deveria agir assim, eu acho que você deveria fazer isso. Infelizmente as pessoas elas não estão conosco 24 horas por dia, por mais que seja ali uma pessoa que mora conosco, um pai, uma mãe, o seu esposo, seus filhos, não sei, mas as pessoas elas não conhecem o nosso íntimo, aquele momento que está só nós, que tem no nosso coração. Então, muitas vezes, claro que a gente não tem que recusar totalmente os conselhos das pessoas, mas a gente não pode viver permitindo com que os conselhos das pessoas dirijam a nossa vida, que tudo que as pessoas falam dirige as nossas vidas. E tem pessoas que realmente dão conselhos bons para nós, mas infelizmente tem pessoas que dão conselhos ruins. Então, as opiniões alheias, principalmente de desconhecidos, não são um bom guia para a nossa vida, Não é bom que esse tipo de coisa dirija a nossa vida. E o terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui pra gente é que tem pessoas que são dirigidas pelo seu passado. Não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que vivem naquela nostalgia. E mesmo uma pessoa tendo um passado bom, isso não é legal. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela teve um passado bom, mas ela fica naquela nostalgia. Porque quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu era assim, era feliz e tal. E aquela pessoa ela fica presa ali no passado. Ela não percebe que a vida, ela corre, que nós vivemos no presente, mas que nós precisamos olhar para frente. A gente tem que viver no presente pensando no futuro também. E também tem aquelas pessoas que vivem presas no passado porque tiveram um passado ruim. E isso ainda eu considero que deve ser muito pior. Por quê? Se você fica preso lá no seu passado, em alguma perda que você teve, em alguma coisa ruim que alguém fez com você, alguma dor que te causou no passado, você não vai sair de lá. Você pode até tá vivendo aqui, o seu corpo está no presente, mas a sua mente ela está encarcerada no passado. E isso é uma coisa horrível, porque geralmente a pessoa que ela vive no passado presa por causa de alguma dor, ela continua vivendo, ela não consegue fazer mais nada na vida dela. Ela fica presa no passado. Ela não está dentro de um presídio, mas a mente dela está totalmente encarcerada. Ela não consegue viver
viver no presente e ter um olhar no futuro, né? E um outro ponto, né, que eu gostaria de deixar aqui pra gente refletir é que tem pessoas que são dirigidas pelo medo. É aquela pessoa que fala assim, eu acho melhor não fazer isso não arriscar não, porque pode dar errado, porque isso é ruim. Claro que o medo ele tem um ponto bom na nossa vida, né? Porque o medo ele é um sentimento que muitas vezes nos impede de fazer alguma coisa, coisas que podem nos prejudicar, que podem nos afetar a nossa família. Porém, o medo exacerbado, aquele medo que a pessoa fica paralisada, a pessoa não consegue andar para frente, a pessoa fica totalmente paralisada, porque ela tem medo de tudo, né? Ela não consegue arriscar em nada na vida dela. E a gente sabe que muitas vezes nós precisamos arriscar para a gente poder ter alguma coisa na vida da gente. Muitas vezes a gente precisa arriscar. E a reflexão que o Senhor colocou aqui para mim no dia de hoje, que a melhor pessoa para poder administrar, dirigir, guiar a nossa vida é o Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus ele foi embora, ele falou que deixaria o Espírito Santo como o nosso consolador, como o nosso guia, como o nosso mentor. Ou seja, o Espírito Santo ele ainda está aqui na Terra, né? Deus e Jesus não estão, mas o Espírito Santo ele foi enviado para ficar aqui na Terra, para ser o nosso guia mesmo, para nos orientar. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos sequer servir a Deus de uma forma adequada. Então, o Espírito Santo ele está aqui para nos orientar, e a parte boa é que o Espírito Santo ele não nos guia somente na parte espiritual, como algumas pessoas pensam. Ele nos guia em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, ele nos guia na área sentimental, na área familiar, ele nos guia na área profissional, ele nos guia em diversas áreas na nossa vida. Então, por isso, né, que Jesus ele já deixou ali o Espírito Santo mesmo como o nosso guia, porque Deus ele já viu o nosso futuro. Infelizmente, nós estamos aqui, mas a gente não sabe nem até que dia que a gente vai tá vivo, mas o Espírito Santo ele já viu toda a nossa vida, ele sabe o que é melhor para nós, então ele é o melhor guia para estar conosco. Jesus ele falou, né, que ele nos daria vida e que ele não nos daria qualquer vida, ele nos daria vida em abundância, e a gente só consegue ter essa vida em abundância, que é a vida em abundância em diversas áreas da nossa vida, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, porque ele sabe realmente o que é melhor para nós. E para encerrar essa palavra, né, e para selar essa palavra no seu coração, eu vou deixar um versículo aqui que está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ou seja, essa é a palavra que Jesus falou no livro de João, né? A própria orientação de Jesus, que ele estaria indo embora, mas que a gente não ficaria, né, como órfãos, como pessoas abandonadas. Então vamos aproveitar, né, que nós temos essa oportunidade de ter o Espírito Santo como guia, e vamos tomar posse disso, né? Pedir ao Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, porque quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, que é como um selo para nós, né? A marca de Jesus em nós. Então fique essa palavra para reflexão no dia de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.